Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marcas do Tempo. Estamos aqui mais uma vez falando de um assunto muito importante para a nossa vida. E lembrando a você que a palavra de Deus ela é eterna, como diz 1 Pedro capítulo 1, versos 24 e 25, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amigos, queremos fazer o convite a você, que você possa se inscrever, comentar, compartilhar e curtir o nosso canal Marcas do Tempo. E estamos seguindo então a série Colunas do Caráter. E como vocês sabem, eu sou o pastor Carlos Klim. Estamos aqui mais uma vez com mais um tema importante para falar a respeito do caráter de cada um de nós. Como podemos ter um caráter correto, um caráter admirável às pessoas e, é claro, um caráter atraente, porque hoje nós estamos vivendo uma época em que estamos precisando muito de pessoas que tenham caráter polido. E hoje o tema que iremos falar, vamos falar a respeito sobre o heroísmo. E eu quero começar lendo o Salmo capítulo 84, verso 5, que a Bíblia diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Todo verdadeiro herói, ele consegue confiar no Senhor e sabe que a força que vem não é dele, ele vem de Deus para o indivíduo, ok? Vejamos, vamos falar aqui de algumas iniciativas que estão presentes na vida dos heróis. Quais são os elementos que estão presentes na vida dos heróis? Interessante. O herói não precisa ser empurrado, ele não precisa que alguém mande. E de relance, ele apanha a situação e age. Enquanto os tímidos ficam confusos, o herói vê na emergência um convite à ação pronta e resoluta. Interessante isso, porque muitas das vezes, né, as pessoas esperam que outro tome iniciativa, mas o herói, ele procura agir no momento certo e na hora certa. E vemos aqui também que quantos sonhos dourados nunca se concretizaram por falta de iniciativa. Sabe, amigos, hoje nós podemos ver, infelizmente, que até nos cemitérios há pessoas que enterraram também seus sonhos. Pessoas que tinham projetos, planos, objetivos, tinham metas, morreram com elas por quê? Elas não tiveram iniciativa, não estavam no processo. E outra coisa, a falta de iniciativa, ela é uma doença da personalidade. Sua origem remonta muitas vezes a uma infância superprotegida. E o que dizer, por exemplo, da geração atual? A geração atual ela sofre esse problema, essa doença de personalidade, porque às vezes os pais que no passado sofreram muito, eles querem super proteger os seus filhos e não permitem que os seus filhos resolvam as situações da vida. E sabe, precisamos nós, eu tenho também filhas, né, 2 filhas, mas precisamos deixar com que os nossos filhos possam resolver certas situações. Podemos orientá-los, podemos até trazer dicas, mas precisamos deixar com que os filhos resolvam a situação. E resolvendo todos os seus problemas, olha que interessante, quando os pais resolvem todos os problemas dos seus filhos, eles acabam privando os filhos da alegria de enfrentar e resolver situações novas por conta própria. E freia-se a iniciativa e o impulso criador. Então nós vemos aí realmente hoje pessoas que elas não têm criatividade porque nunca foram colocadas em situações em que elas deveriam forçar a sua mente a pensar. Há uma frase popular que diz o seguinte: tempos fáceis tornam homens fracos e tempos difíceis tornam homens fortes. Veja, a geração passada, eles passavam por muitas dificuldades e conseguiram vencer, colocando sua mente para funcionar. Bom, vejamos também uma segunda característica do verdadeiro herói.
dos que está presente na vida dos heróis. Olha que interessante, um autor disse o seguinte, o autor chamado Raymond B. Fosdick, ele escreveu o seguinte: a única vida digna de ser vivida é a vida aventurosa. A característica predominante desta vida é o destemor. Quem vive no plano da aventura não teme o que os outros pensam dele. Interessante essa frase, porque é o seguinte, eu sei que o medo ela é uma reação normal do ser humano. Quando nós estamos sob ameaça, quando nós vamos enfrentar uma situação nova, é normal que se tenha medo. Mas o herói, por mais que ele sinta um certo temor, um receio, ele avança porque ele confia, ele sabe que Deus está presente. E quando nós avançamos pela fé em Deus, nós conseguimos. E esse autor ele menciona a história de Colombo. Como Colombo ele ousa, não somente firmar sua crença, mas vivê-la em face de opiniões contrárias. Se você procurar conhecer a história de Cristóvão Colombo, as pessoas da sua época não acreditavam nas teorias de Colombo. Achavam que a Terra não tinha outros lugares mais para explorar. E Colombo provou para todos, e está registrado na história, que ele desbravou os mares que não eram conhecidos e chegou até as Antilhas. E a história hoje reconhece que um dos fundadores ali do descobrimento da América foi Cristóvão Colombo. E outra coisa, Colombo ele não procurou aqui ter medo da opinião das pessoas, porque ele estava fazendo o correto. Ele queria abençoar a humanidade. Ele tinha fé em Deus e queria colocar sua fé em prática. Por isso hoje o cristianismo está tão fraco porque muitos cristãos não estão pondo o estilo de vida cristã na prática diária. Outra coisa também, não condiciona seus passos e seus objetivos aos passos e objetivos do vizinho. Não teme sonhar sonhos que não tenham sentido prático, certo? Então, ou seja, nós podemos sonhar com algo, mas pôr em prática o que nós cremos. E pensar por si, o herói é o seguinte, ele pensa por si, lê os seus próprios livros, cultiva os seus próprios entretenimentos, governa-se pela sua própria consciência, certo? Nós não podemos lutar contra a consciência. Eu sei que hoje vivemos um mundo, amigos, que eles procuram mortificar a consciência das pessoas e a maioria das pessoas, infelizmente, tem perdido o seu senso de dever, seu senso de identidade. As pessoas hoje não sabem nem mais quem são. Então, o herói ele precisa cultivar coisas boas na sua mente também, ok? Vejamos também mais uma característica. Nós temos aqui o perigo e a covardia. Qual o perigo que nós podemos correr quando nós estamos com medo, ou covardia? Enquanto o covarde tenta fugir da situação, o perigo que a outros acovarda incita o destemido. Ou seja, o herói destemido, quando ele vê a situação, ele aproveita a situação então para poder vencê-la. E aí sabe por experiência que o perigo é matéria de interpretação individual. Aquilo que é o tímido se afigura ameaçador é para ele um desafio que mobiliza o melhor de suas energias. Então, ou seja, ele aproveita a situação então para poder passar por cima dos desafios. E aqui embaixo diz assim: caminhos batidos são para homens batidos. O destemido sente a fascinação dos mares que nunca dantes navegados. Ele aproveita o sabor das ondas naquele momento, enquanto muitos têm medo. O destemido ele aproveita a situação e procura agir. E diz mais aqui embaixo: lutar, procurar, talvez achar, mas não ceder. Não ceder. Algumas pessoas vão querer desacreditar de você. Talvez os seus sonhos, seus objetivos, alguns vão dizer que não vai dar certo. Mas se nós cedermos ao medo, nós realmente não iremos vencer.
Por isso precisamos de algumas coisas, 3 coisas aqui: iniciativa, destemor, o espírito de aventura. Eu sei que às vezes os filhos, quando chegam a uma certa idade, eles acabam se acomodando, não quer sair da casa dos pais, mas precisamos enfrentar a vida e saber que existe algo especial lá fora. Vamos ver também a terceira característica presente na vida dos heróis, que são os recursos físicos e espirituais. O corpo é a alavanca do espírito, ou melhor, o corpo e o espírito são 2 aspectos do mesmo ser, o homem integral. A qualidade dos pensamentos e da vontade está em estrita dependência da qualidade dos humores e tecidos, ou seja, queridos, eu sei que tem algumas pessoas que têm limitações, mesmo aquelas com limitações, algumas delas conseguem vencer. Certa vez eu conheci um homem que ele era deficiente visual, mas ele andava sozinho por vários lugares, ele memorizou os caminhos e procurou uma forma de trabalhar para sobreviver. Então há pessoas que se adaptam às circunstâncias e procuram agir, de modo que possa realmente favorecer a elas. Então, para aqueles que têm uma vida constituída fisicamente perfeita, ele precisa usar os dons que Deus deu a ele. Outra coisa também, pode e deve compreender a importância da alimentação sadia, da higiene corporal, dos exercícios físicos, da temperança, dos hábitos de pureza e etc. E somos responsáveis pela saúde que desfrutamos. Então, nós precisamos disso, do combustível certo para alimentar a máquina humana. Por que será que nós temos tantas pessoas enfermas com doenças até crônicas? Doenças que atingiam antigamente pessoas de idade, hoje atingem até crianças e jovens. Mas por que isso? Começa pela má alimentação, pelo descuido da higiene corporal. Muitos não praticam exercício físico e acabam adquirindo enfermidades, e alguns até lamentam, Traz trabalho para si mesmo e também para sua família e para os amigos, que lamentam a situação. Uma vida de temperança ela é muito importante na nossa vida, porque nos ajuda a ser pessoas mais controladas e também hábitos de pureza. Hoje nós vemos um tempo em que há muitas mentes contaminadas com coisas que fazem e veem que até atrapalham a própria vida. Nós temos aqui, por exemplo, também citado que nós podemos aprender com o exemplo do atleta. E os atletas, eles brilham nas Olimpíadas e o fazem à custa de severa disciplina pessoal, Então, o herói é, antes de tudo, um forte. O atleta ele precisa regular seus horários de comer, de dormir, os momentos em que ele deve praticar o seu esporte, treinar. Então, na vida pessoal também deve ser assim. Vamos ver também uma quarta característica presente na vida dos heróis: o desprendimento. O que seria isso? O desprendimento nada mais é que o esquecimento de si mesmo, que deve ser uma característica do heroísmo. Às vezes, por exemplo, você pode ser uma pessoa que queira abençoar a vida de outras pessoas, queira ajudar a vida de outras pessoas, dedicar os dons que você tem para ajudar aqueles necessitados, aqueles que precisam realmente de uma ajuda. Vejamos, por exemplo, aqui o exemplo de João Batista. João Batista não tinha nada de exaltação própria. Ele procurou seguir o exemplo do seu mestre, que é o Senhor Jesus, e ele não veio para ser servido, mas para servir. Hoje, nós temos uma geração de jovens, de pessoas que, na sua maioria, eles não pensam em servir a sociedade, eles não pensam em abençoar a vida de outras pessoas. Eles querem ser servidos. E outra coisa que também que diz aqui, na contemplação profética de João Batista, da obra redentora do Messias, em meio ao silêncio e das asperezas do deserto inóspito, João Batista ele aprendeu a glória do desprendimento, do esquecimento de si mesmo.
ele não priorizava o seu conforto, ele não priorizava os seus desejos carnais, mas ele queria abençoar a vida de outras pessoas e queria anunciar a mensagem. É claro, queridos, não estamos aqui convidando você que leve uma vida de desconforto, não. Conforto é importante, mas não deve ser prioridade na nossa vida. E por isso, no conceito do próprio Cristo, não houve ninguém nascido de mulher maior do que João Batista. Em Mateus 11, verso 11, Jesus cita isso, porque João Batista, ele foi uma pessoa usada por Deus e que realmente abençoou este mundo, anunciando a primeira vinda de Jesus, no Messias. O quinto ponto presente na vida dos heróis é o senso do dever. Numa época em que é popular reclamar dos direitos e viver despreocupadamente, os deveres, o senso de responsabilidade é tanto mais admirável. Sabe, queridos, hoje vivemos um tempo em que muitos querem seus direitos, mas poucos ou quase ninguém procura cumprir os seus deveres. Eu sei que nós temos direitos, direito à vida, direito à alimentação, direito à moradia, mas quando se fala dos deveres, muitos acabam fugindo dela. Immanuel Kant, que viveu no século XVIII e até o início do XIX, ele escreveu o seguinte: o céu é estrelado acima e a lei moral dentro de mim. São as duas coisas que me enchem a alma com admiração e reverência sempre novas e sempre crescentes. Immanuel Kant, ele disse que a lei moral deve estar presente em nosso coração. A lei de Deus. A lei de Deus deve estar presente na nossa vida. E sempre novas e crescentes, o desejo de servir. Então, o desejo de servir, o senso do dever, ele deve fazer parte da nossa vida. Hoje, nós temos um tempo em que há muitas pessoas que querem ser felizes, mas não querem cumprir os seus deveres. Querem seus direitos, mas não querem os seus deveres. Querem ser felizes, mas buscam a felicidade em lugares errados. Por isso, Kant, com o seu senso de dever diante de Deus, ele fazia diariamente sua caminhada até a universidade onde ele era professor, e fazia isso com pontualidade. E é interessante que os habitantes do lugar, quando eles viam Kant passando pela rua, eles ajustavam os seus relógios devido à pontualidade do velho professor. Quem tivesse dúvidas, por exemplo, em respeito do horário, eles procuravam marcar o horário em que Kant passava por aquele lugar em direção à universidade e ajustavam seus relógios. E as pessoas tinham Kant como um homem que cumpriu seu dever com pontualidade. E Kant ele não podia deixar de reconhecer que o homem é um agente espiritual livre num universo em que imperam leis físicas e leis morais soberanas. Por que muitas pessoas hoje não reconhecem a lei de Deus? Porque muitos querem viver de modo leviano. Muitos querem viver de modo em que eles acham que não têm obrigação diante de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que um dia nós teremos que dar contas a Deus de tudo que nós fizemos. Então, meus amigos, para que nós possamos concluir aqui a nossa apresentação, podemos dizer que tudo isso que nós falamos aqui se resume na palavra virtude, que vem do latim virtus. Mas o que é a virtude? Aqui temos uma definição. Virtude, ela é uma característica de excelência, incluindo características que podem ser morais, sociais ou intelectuais. O cultivo e o refinamento da virtude são considerados o bem da humanidade e, portanto, são valorizados como um propósito final da vida ou um princípio fundamental do ser. E a virtude que inspirou heróis e mártires e fazer o sacrifício supremo. Sem ela, sem a virtude, nenhuma vida é verdadeiramente grande. Com ela, muitos homens, de outro modo obscuro, cultivaram o reconhecimento da posteridade. Ou seja, com a história de exemplos de heróis da fé, mártires,
e pessoas que fizeram diferença na vida da humanidade. Eles são reconhecidos pelas posteridades. E vivemos um tempo, queridos, em que nós precisamos de pessoas admiráveis. Veja, por exemplo, na Bíblia, o exemplo de Moisés, o homem que Deus usou ele para conduzir o povo de Israel para fora do Egito e pelo deserto durante 40 anos. E depois de Moisés, teve o seu sucessor Josué, que procurou conduzir agora o povo de Israel à entrada da terra prometida, a terra de Canaã. Depois temos o exemplo de Ruth, a moabita, por mais que fosse de um país estrangeiro, ela creu no Deus verdadeiro e serviu ele, e ela foi, é claro, ela foi avó do rei Davi, e claro, não podemos deixar de mencionar Davi, que enfrentou o gigante Golias quando a maioria não tinha coragem. Davi, ele teve coragem de enfrentar a situação, confiando em Deus em primeiro lugar. E é claro, falamos agora por último de João Batista, que foi o precursor do Messias, do Salvador do mundo. Ele, no deserto, ele proclamava a mensagem, cumpria o seu dever e fazia com que as pessoas conhecessem o verdadeiro evangelho. Por isso, queridos, eu quero fazer um apelo a você, que não esqueça de você curtir o nosso vídeo, compartilhe, comente também e nos apoie nesse projeto Colunas do Caráter. Nós temos essa série que estamos fazendo e contamos com a sua ajuda. Então, nesse momento, eu desejo então que Deus abençoe muito a sua vida, confie em Deus, e por mais que o mundo te ameace ou quem sabe as pessoas tentem te desmotivar, procure cultivar esses 5 pontos que nós vimos nesta noite, que estou gravando agora à noite, para que você possa então ter uma vida virtuosa. Que Deus o abençoe e que Deus possa cobrir você de muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.